Olá, muito bom dia, meu povo querido, meu povo amado. Quinta-feira, 6 de junho, 7h01 da manhã, estamos começando o Desperta ICL de hoje. Muito obrigado pela companhia de todo mundo que já está por aí. É muito bom ter a companhia de vocês por aqui todas as manhãs. As nossas queridas e amadas dezenas de milhares de pessoas que acompanham este programa, o Desperta ICL. Estamos ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, das 7 às 8, ao vivaço horário de Brasília, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Então, bom dia para quem está acordando agora, arrumando as coisas em casa, preparando a molecada para ir para a escola, ou para quem está na cama, simplesmente lá de olhinho fechado, ouvindo este programa como se fosse o bom e velho radinho. Isso também funciona, claro. Muito obrigado para quem nos acompanha, como se fosse um programa de rádio. Aliás, o rádio é o grande meio de comunicação inventado pela humanidade. Vocês não acham? Eu sou completamente pirado em rádio. Passo o dia inteiro ouvindo rádio. A minha esposa brinca, né? Que sabe que eu tô em casa se tem um rádio ligado em algum canto, né? Geralmente sou eu com o celular no bolso, caminhando pela casa, ouvindo algum programa de rádio. Nós estamos ao vivo em todas as redes sociais, você sabe, então bom dia para quem nos acompanha aí no Instagram, no Facebook, no Twitter e na Twitch. Também estamos ao vivo na nossa amada Rede Desperta. Muito bom dia para quem nos acompanha aí na TV aberta na Bahia, Salvador, na Bahia e Grande Salvador, pela TV Quirimurê. Também na TVT em São Paulo e Grande São Paulo. E também nas duas emissoras de rádio que retransmitem ao vivo este programa todos os dias. Muito obrigado pela parceria do pessoal da Rádio Brasil Atual e também da Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Para quem quiser nos acompanhar também no YouTube, nós estamos ao vivo em vários canais aí, inclusive o canal da Rádio Brasil Atual, o próprio canal da TVT, enfim, temos vários canais retransmitindo este programa, mas principalmente os nossos canais aqui da casa, o meu canal no YouTube, o canal do Leandro Demore, bom dia para quem está nos acompanhando por aí, o canal do Edu, né, o canal do Edu Moreira, e principalmente, claro, o canal do ICL Notícias. Se você está aí navegando pelas ondas do YouTube, por gentileza, assine os canais. Se você não os assina, ative o sininho para serem avisados quando estivermos ao vivo. No entanto, você sabe, né? O ICL tem programação ao vivo de segunda a sexta, todos os dias úteis aqui. Aliás, sábado e domingo também são dias úteis, né, Pedro Falcão? Ou sábado e domingo são dias inúteis? Na verdade, os únicos dias úteis para mim são sábado e domingo, que são dias que eu não trabalho, né? Todos os outros deveriam ser os dias inúteis, né? Afinal de contas, ninguém gosta de trabalhar. A gente trabalha porque precisa, né? Claro que a gente gosta muito do que faz muitas vezes, mas se pudesse trabalhar menos também seria bom, né? Muito bem. Se você puder também, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilhe este programa, manda aí na sua rede social, reposta na sua rede social, manda no seu grupo de WhatsApp, manda lá na galera que você tem um grupo de discussão por e-mail, se você for uma pessoa anciã como eu, né, que gosta de ter conversas por e-mail. E muito obrigado para todo mundo que já está aí no nosso chat. Bom dia para o pessoal que nos acompanha lá em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Bom dia, comunidade CL, diz aqui a Júlia Azevedo. Bom dia, pessoal que está lá no Recife, em Budas Artes. Também pessoal de São Paulo, Bom Jesus, Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto, São Paulo, Anápolis, Goiás, Amparo, São Paulo. Bom dia, comunidade Florencio de Itatiba, São Paulo. Francisco Beltrão, no Paraná, Fábio Camargo Correia. Aliás, falando em rádio, Francisco Beltrão está na minha história, né, do rádio, né? Eu comecei essa caminhada aqui graças a um tio que tinha lá, trabalhava em rádio, em Francisco Beltrão, e aí eu, quando era aí na tenra idade da infância, passava lá as minhas férias de verão, né? E aí ficava com ele no rádio lá, me ensinou lá a colocar, na época era disco de vinil, né? E aí eu ficava lá fazendo a parte técnica do programa, né? Uma criança, para mim, era uma brincadeira, né? O estúdio de rádio era a coisa mais tecnológica que uma criança dos anos 80 podia ter acesso, né? E aí ficava lá, trocava as músicas, botava o disco, botava outro disco, abria o microfone, fechava o microfone, e aí colocava os comerciais publicitários eram colocados na época e uns cartuchões, assim, né? Umas fitas, né? Aí colocava lá, dava o play no comercial, tirava, botava outro comercial, dava o play, era maravilhoso. Tem muita saudade disso. Aliás, tem muitas saudades do rádio em si, acho um grande meio de comunicação. E aí está Francisco Beltrão, né? Passei muitas férias de verão, de inverno, finais de semana, Natal, Ano Novo, né? Faz anos que eu não vou, aliás, né? Bom dia para o pessoal que nos acompanha em Tubarão, Santa Catarina, Petrópolis, Rio de Janeiro, Mongaguá, Curitiba, Araraquara,
Onde mais? Mogi das Cruzes, já falei. Itumbiara, lá em Goiás. Aliás, aqui em Goiás, porque eu estou em Brasília, né? Aqui próximo de Goiás. Esse programa está remoto essa semana, né? Ribeirão Preto, Maringá, Imbuia, Santa Catarina. Onde mais? Mais gente de Maringá aqui. Santa Mariana, norte do Paraná, não conhecia esta cidade, muito bem. Bom dia, pessoal lá de Pernambuco, Camaragibe, Campo Grande, Manaus, Gonçalves, Minas Gerais, Ribeirão Pires, São Paulo, Sorocaba e Porto Alegre. Vamos pegar aqui mais 3 cidadezinhas maravilhosas para a gente dar um bom dia para essa galera que está por aí. Londrina, no Paraná, Cascavel, no Paraná, muitos paranaenses hoje aqui, né? Será porque ontem a gente falou da privatização das escolas? Aliás, a gente vai falar de novo hoje, né? Porque o Ratinho Júnior sancionou o projeto. E uma última cidade, vamos ver se tem gente do exterior aqui. Sempre tem galera que mora fora do Brasil, né? Vamos ver aqui. Serra, Espírito Santo. Cadê? Quero pegar alguém que não está no Brasil. Abraços da Noruega, Alex Falcão. Estarei na Noruega este ano novamente, final de outubro, começo de novembro. Vamos ver se a gente faz um evento por lá. A última vez que eu fui a gente não fez, né? Porque eu estava com uma certa preguiça também. Mas agora a gente vai armar essa de novo. Para quem não sabe, eu sou professor convidado lá da Universidade Metropolitana de Oslo, na Noruega. Já há uns bons 5 anos, né? Vou para a amada Noruega. Gosto muito do país. Acho um país sensacional, espetacular. Todos os anos, né? Tô indo para lá. Acho que eu já fui mais para Noruega do que. Bom dia para o pessoal da Itália também aqui. Berlim, ó, é só falar que aparece, né? Os nossos amados expatriados. Berlim, cidade do Panamá, Singapura, Katowice, na Polônia. Gustavo Berton está em Katowice. Katowice eu não conheço, Gustavo, mas eu conheço Wadowice, que é a terra natal do Papa João Paulo II, né? Quando o Papa foi dessa para melhor, eu estive lá em Wadowice, na Polônia, para fazer reportagens sobre a tenra idade de Karol Wojtyła, né? Fui para lá fazer umas reportagens na época. Peguei um busão lá em... Onde eu estava mesmo? Eu estava em Cracóvia, aliás, bela cidade, Cracóvia, né? Krakow. Bom dia de Portugal, bom dia da Holanda, e começou a aparecer gente pra caramba de tudo que é lugar aqui, né? França, muito bem. E aí saí lá de Krakow e fui até Wadowice conhecer a cidade do Papa. Não tem absolutamente nada lá, uma cidade bem pequena, né? E aí depois eu aproveitei ali a viagem para conhecer o campo de extermínio de Auschwitz, que fica ali perto, né? Para quem quiser fazer essa viagem, uma dica é você ir até Cracóvia, na Polônia, que é uma cidade lindíssima, né? Conhece a cidade, uma cidade pequena ali. Era muito barata na época que eu fui, até por conta da diferença do euro para a moeda local. Muito barato era, na verdade, mesmo. E aí depois você pode pegar um ônibus ali de Krakow e ir até os campos de Auschwitz e Birkenau. Estive 2 vezes lá, aliás. A primeira vez eu fui sozinho. É uma das coisas mais impactantes que um ser humano pode ter contato na sua história. Muitas escolas levam, né, adolescentes, fazem turismo de história lá, né? Um turismo fundamental, né? Para as pessoas tomarem consciência do que foi realmente um campo de extermínio, nazismo. E aí, uma segunda vez, levei meu pai. Meu pai queria muito conhecer também. Meu pai era fissurado, meu pai já faleceu, né? Era fissurado em história, absolutamente devorador de livros e de filmes, né? E séries, muita coisa relacionada à Segunda Guerra Mundial. E aí levei ele para conhecer. Foi assim bem impactante, né? É uma viagem que você faz, você fica lá assim umas 2 horas, né? Você vai num campo, depois vai no outro. E as pessoas, no geral, ficam em silêncio, né? O que é muito raro, cada vez mais raro em viagens. É um lugar de silêncio mesmo, né? Porque é um lugar que tem uma energia muito pesada, mas eu considero uma das coisas mais importantes para você levar alguém assim, para olha só, vem ver aqui, sabe? Sabe esses palhaços que a gente fica aí elegendo, por exemplo, no Brasil? Pois é, essa gente tem essa raiz aí, né? Tem essa historinha aí, né? O fascismo e o nazismo não são caracterizados só a partir do momento em que você monta um campo como Auschwitz.
Isso já é a chamada solução final, né? A gente precisa evitar que esses palhaços tomem conta do poder, porque o caminho deles normalmente não é muito bom, né? A gente viu lá. Então sugiro para quem quiser visitar, visite. O Gustavo Berton, que mora, a princípio mora na Polônia, né, Gustavo? O Museu da Fábrica de Schindler, em Cracóvia, também é muito impactante, conta toda a história da ascensão do nazismo. Eu estive nesse museu também, realmente. Duas coisas em Cracóvia são muito impactantes, né? O museu, sabe o filme do Schindler, né? O clássico do cinema, né? Então, lá na fábrica onde ele tinha, era uma fábrica de panelas, tem um museu lá, um museu que conta a história da invasão, principalmente, né, pelo que eu lembro, né, Gustavo? Eu acho que era isso que tinha lá no museu, né? Ele é mais focado em contar a história da invasão da Alemanha à Polônia, né? Aqueles poucos dias ali que teve uma certa resistência da Polônia, foi rápido, né? A Polônia não tinha nenhuma condição de reagir, né? A maior máquina militar da Europa naquele momento, né? E o museu é bem montado, assim, bem impactante, até por ser dentro da fábrica do Schindler, né? Que era um cara, que era um empresário que usava mão de obra escravizada pelos nazistas na época, era, né, um grande capitalista, mas em um momento da vida teve lá a sua iluminação e começou a salvar pessoas que eram os seus funcionários ali das mãos dos nazistas. Então tem esse museu também para visitar, e tem o gueto de Cracóvia, né? Não é o famoso gueto de Varsóvia, que ficou mais famoso por conta do cinema, mas em Cracóvia ainda tem lá o gueto de Cracóvia, que hoje é um lugar, claro, muito aprazível, tem uma série de restaurantes, como aliás a imensa maioria dos guetos que eu conheci, né? Os antigos guetos judaicos na Europa são lugares muito bonitos. Eu morei em Veneza e lá tem o gueto também, né? Aliás, se eu não me engano, é um dos primeiros guetos do mundo, o gueto de Veneza, né? Que é um lugar também muito bacana, com vários restaurantes. Em Roma tem um gueto também. Muita gente visita Roma, não sabe. Outra dica, estamos dando dicas culturais de viagem aqui, interessantes, né? Tem o gueto de Roma também. Para quem conhece Roma, para quem já foi lá, ali perto do Trastevere, que é o bairro boêmio de Roma, se você atravessar o rio ali, o Tevere, né, conhecido em português também como famoso Tibre, se você atravessar o Tevere do outro lado ali, em um pedaço ali, tem o gueto de Roma também, muito famoso por seus restaurantes, né? Tem ali toda a comida, cultura ali, são lugares maravilhosos. Mas o de Cracóvia também tem esse tom hoje, mas era o famoso gueto também de Cracóvia, né? Era murado, fechado, então ali você pode ter contato com a história também. Enfim, uma viagem muito bacana que eu fiz, lembrando aqui do nosso querido Gustavo Berton, que aparentemente é um cidadão brasileiro que mora lá na Polônia. Muito bem, galera. Então tá, então vamos que tem muita coisa por aqui hoje. Vamos lá começar o programa. Vamos lá para o site do iclnoticias.com.br. Mês de maio marca o 12º mês consecutivo mais quente da história, aponta o relatório Copérnicos. Maio de 2024 foi o mês mais quente já registrado na história. Gente, parece que a gente está repetindo o programa, né? Porque todo mês eu tô lendo essa notícia aqui. Mas é porque é de fato o 12º mês consecutivo no qual a temperatura média global atingiu um valor recorde. Isso é informação do Serviço de Mudança Climática Copérnicos, que é o principal serviço de mudança climática que estuda isso da União Europeia. Segundo o diretor do centro, Carlos Buontempo, que grande nome para você ser diretor do Centro de Mudanças Climáticas, né? Carlo Buontempo, deve ser italiano ou talvez pode ser francês ou suíço também, né? O registro é chocante, porém não é surpreendente, disse ele. Embora essa sequência de meses de recordes eventualmente seja interrompida, né, em algum momento, a assinatura geral das mudanças climáticas permanece e não há sinal à vista de uma mudança nessa tendência. É preocupante demais, gente. Imaginem 12 meses com recorde de temperatura, cada mês sobe um pouquinho ali, né? Ficou 0,65 graus acima da média dos últimos 29 anos, que é a medição. Eu estou muito preocupado, mesmo, né? Quem acompanha o programa sabe disso. MST lança 4 mil quilos de sementes da palmeira Jussara com um helicóptero da PRF. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra fez uma semeadura aérea
de cerca de 4 toneladas de sementes da palmeira Jussara no município de Quedas do Iguaçu nessa segunda-feira. A ação aconteceu com um helicóptero da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e inaugurou a segunda Jornada da Natureza, organizada pelo MST em todo o país. Com o lema Semeando Vida para Enfrentar a Crise Ambiental, as atividades duram até sexta-feira. No Paraná, a jornada foi concebida pela primeira vez no ano passado. Ainda serão plantadas de forma aérea e terrestre outras 8.000 toneladas de sementes da palmeira Jussara e também da nossa amada araucária, também conhecida como a árvore mais bonita do mundo, né? Muita gente acha que é o baobá, eu acho o baobá muito bonito também, mas eu acho a araucária, até por uma questão assim, sentimental, né? Eu nasci numa região onde tem muita araucária. Essas espécies serão plantadas na Mata Atlântica em extinção. Está previsto também o plantio de 17.000 mudas de árvores com a criação e expansão de sistemas agroflorestais. Muito bem, parabéns para o pessoal do MST, sempre ligado no campo e na agroecologia ao mesmo tempo, né? Aliás, uns anos atrás eu descobri que a grande floresta de araucária que dominava principalmente o oeste de Santa Catarina, uma parte do Rio Grande do Sul e do Paraná, ela foi plantada, né, pelas comunidades indígenas. As comunidades indígenas, elas iam caminhando e iam levando, para quem conhece o pinhão, né, o famoso pinhão. Se você não sabe, o pinhão é uma semente, né? O pinhão não nasce no supermercado, você sabe disso, né? O pinhão é a semente da araucária. E aí as comunidades indígenas, na era pré-colombiana, elas iam andando e plantando a araucária, porque a araucária é uma árvore maravilhosa, né? A araucária, ela dá comida, né? O famoso pinhão, que é uma cultura de inverno, onde é mais difícil de você obter outras culturas, né? Então as comunidades indígenas se alimentavam muito do pinhão no inverno, porque o pinhão justamente aparece no inverno. Ela ajuda a fazer fogo, né? Porque os galhos secos da araucária, eles são material combustível, né? Pegam fogo muito rápido, parece uma palha, assim, né? Aliás, dá um fogo muito bonito. A araucária é um negócio maravilhoso, né? Deus, quando foi desenhar, como diz o Armandinho, quando Deus te desenhou, né? Araucária, você parabéns. Oi, gente! Araucária. Muito bem. O vereador do Rio de Janeiro aparece no vaso sanitário durante a sessão online na Câmara. Não sei se vocês viram esse vídeo ontem aqui. O Pedro Falcão viu esse vídeo ontem, Pedro Falcão? Viu? César Maia? Dando uma votação lá? Espetacular, né? Espetacular. Ai, ai, ai. Temos o vídeo aqui. Temos o vídeo. Por essa ninguém esperava aqui no ICL Notícias. O vereador César Maia, né? Já foi um político super importante no Rio de Janeiro, né? Hoje está lá na Câmara de Vereadores. Surpreendeu os colegas durante sua participação na sessão da Câmara, né? Sessão remota. César Maia estava lá, o ex-prefeito se descuidou, acabou sendo flagrado, né? Era a hora de uma votação importante. E aí temos o vídeo aqui. É maravilhoso, cara. Atenção ao vídeo e a reação, né, do presidente da casa aqui quando tá lendo o negócio. Olha só. Ai, ai, ai. Perfeitamente. Pô, o cara não consegue parar de rir, velho. Olha isso. Não, tem que pegar bem a risada. Aí. Parece o meu filho quando não quer rir, cara. Fica assim, ó. E tá lá o César Maia, né? Entronado, né? Aquela posição, né? Que todos nós ficamos, né? Ah lá, ali, ó. Hein? Tá sério, né? De óculos. Tá de óculos, César Maia? Sério. De camisa polo, né? Hein? Fazendo os trabalhos ali. Que maravilha, né? A gente teve várias dessas durante a pandemia, né? Muito bem. Espero que, né, tenha conseguido fazer a sua lição ali. Que era votar na sessão, claro. Sessão que livrou Janones termina em pancadaria, né? Embate físico entre deputados. A sessão do Conselho de Ética que livrou André Janones da suspeita de rachadinha foi encerrada nessa quarta-feira com embate físico entre deputados após bolsonaristas partirem para cima do parlamentar.
Um grupo de deputados, claro, entre eles lá o otário lá de Minas Gerais, que não vou nem falar o nome, cercou Janones na primeira fila da sessão e passou a proferir xingamentos contra o parlamentar que respondeu chamando os bolsonaristas de gado. E aí começaram a se agredir fisicamente, teve empurra-empurra, né? O Conselho de Ética ignorou falhas aqui, segundo a apuração do DCL Notícias, e aprovou o parecer do Guilherme Boulos arquivando a representação contra Janones. Foram 12 votos a favor do arquivamento e 5 contra o relatório do Boulos. Boulos saiu antes que o resultado fosse proferido e não estava na sala na hora da confusão. Ai, ai, ai. Tanto Boulos quanto Janones são, claro, ligados ao governo do PT, do Lula. O primeiro é seu candidato à prefeitura de São Paulo, o segundo integrou a linha de frente da campanha eleitoral digital em 2022. Essa matéria, se não me engano, é da Folha Press, né? Então, eu tinha lido ontem, né? A avaliação aqui de que o Boulos ignorou falhas, o Conselho de Ética ignorou falhas do Boulos. Eu fui ler a matéria ontem, até para trazer informação ali, que quais são as falhas que foram ignoradas, né, no relatório, mas é o seguinte, não tem as falhas na matéria, né? Fica difícil daí, né, gente? A gente não achar que às vezes é só pegação no pé. Tudo bem, a Folha está trazendo aqui, olha só, o Conselho de Ética ignorou falhas do relatório do Boulos e aprovou, né? Eu quero saber, até porque a gente entrevistou o Janones aqui. Quando estourou essa questão da rachadinha, lembram? Tem entrevista que nós fizemos com ele aqui no Isso é Notícia, segunda edição. Eu e os colegas aqui, eu estava no programa nesse dia. Fizemos uma entrevista muito dura, aliás, com o Janones. Eu sugiro que vocês assistam a entrevista. E eu gostaria de saber de uma apuração real sobre isso. Bom, aparentemente tem falhas no relatório do Boulos, segundo a Folha de São Paulo. Quais são as falhas? A matéria não diz. Daí fica difícil, né? Aqui tem só o negócio do quebra-quebra, tá? De todo modo, o Janones está sendo investigado, né? Para fora do Conselho de Ética, está sendo investigado também. Vamos lá mostrar, tem um vídeo disso, né? Vamos mostrar lá, tem uma parte lá o deputado de Santa Catarina lá, o Zé do Gado lá, como é que é o nome dele? O Zé Trovão. Zé do Gado era uma novela, né? Rei do Gado. Rei do Gado. Tem lá o Zé Trovão tentando ir para cima do Janones. Vamos mostrar aí, Pedrinho? Vai lá, rachadinho! Bandido! Vagabundo! Ladrão, vagabundo! Ai, ai, muito bem, tá aí, né? O Zé do Gado, né? Zé do Gado. Aquela coisa de briga de playboy, né? Você sabe como é que é a briga de playboy? Os caras estavam perto ali, aí o Zé do Gado não tava, né? Tava ali naquela, ameaçando e tal, não sei o quê. Aí o cara sai fora da briga e o cara fica mais macho e os amigos têm que segurar, né? Mas a briga nunca acontece. Briga de playboy é aquela clássica, né? Segura o meu relógio, né? Segura o meu boné, segura o meu casaco. Aí vai, quando vê, acabou, o sol foi embora, todo mundo do colégio foi embora e não teve briga. Muito bem. Seguindo a nossa pauta aqui, Ratinho Júnior sancionou o projeto que autoriza a terceirização de escolas no Paraná, como era óbvio que iria acontecer. O projeto de lei terceiriza a gestão de 204 escolas da rede estadual lá no Paraná. O PL foi aprovado ontem, em segundo turno, pela Assembleia do Paraná. 38 votos a favor e 13 contra. Os deputados, muito valentes que são, não foram enfrentar o público no plenário e ficaram votando de casa. Imagino que esses 38, né, figurativamente, estavam fazendo exatamente a mesma coisa que o César Maia estava fazendo no vídeo que a gente acabou de ver. O projeto de lei que cria o parceiro da escola, olha que nome bonito, né? Parceiro da escola. Quem é o parceiro da escola? Vai ser quem? Quem será o parceiro da escola? O grupo positivo? Será que vai ser o parceiro da escola? Não sei. Quem são os grupos que vão assumir as escolas aí, né? Vão assumir a gestão de escolas com dinheiro público. Você acha que um grupo econômico que detém
negócios no ramo de educação, que detém escolas, que detém universidades, quer a concorrência de uma escola pública fortalecida ou enfraquecida? Respondam vocês nos comentários. Ai, ai. Eles serão responsáveis pela parte administrativa dos colégios estaduais a partir de 2025. Deputados da oposição ao governo estadual criticaram, claro, né, para a deputada Luciana Rafaguin deve ser, né? A terceirização poderá significar o fim dos cursos públicos para a contratação de novos professores para a rede. Arilson Chiorato, também do PT, alegou inconstitucionalidade do texto e que a oposição irá recorrer judicialmente da matéria. Já o deputado Goura criticou a tramitação no atropelo do regime de urgência. Isso, obviamente, não foi debatido com o pai e a mãe que tem o filho na escola pública, né? Então, é aquela coisa, né? O mundo das liberdades que muita gente acredita viver, né? Vivemos em uma democracia, temos a liberdade, isso aqui não é uma ditadura. Ora, foi feita uma pesquisa de opinião pública com a população, para saber o que a população pensa disso? Foi feito? Foi conversado com a comunidade escolar? Foi perguntado para as mães e para os pais que têm filhos em escola pública o que eles acham? Os alunos foram consultados? Isso tudo foi levado em consideração? Não. Foi tudo feito em regime de urgência para aprovar a toque de caixa num ano eleitoral, onde, por exemplo, em caso abstrato, não é o caso aqui, pode acontecer de precisar de financiamento, de campanha aí para os vários prefeitos, né, e vereadores do Paraná. São 204 escolas, então a gente está falando aí de mais de centena de municípios. E aí, por acaso, os grupos de interesse da educação que agora vão meter a mão nas escolas públicas para administrar podem ter uma certa simpatia por apoiar candidatos que aprovaram este projeto, mais notadamente pessoas de direita e ou extrema direita. Pode ser, não pode ser? Não faz sentido isso que eu estou pensando aqui? Ou estou pensando bobagem? Estou sendo muito maldoso. Será que eu estou sendo muito maldoso? Né? Não sei. Tarcísio libera ICMS de igrejas e pastores podem adquirir bens de luxo livres de impostos. Olha que beleza. O Tarcísio decidiu na última quarta-feira pela isenção, né, do ICMS para quaisquer entidades religiosas que importem bens e mercadorias. A medida abre caminho para um pastor adquirir, por exemplo, um carro de luxo livre de impostos, se puder comprovar que seu uso será feito em benefício da igreja. O despacho do Tarcísio foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial do Estado de São Paulo. A informação é da revista Fórum. Que beleza, né? Então, se você quiser, por exemplo, importar uma Porsche, você que é pobre não sabe, você fala um Porsche, tá errado, tá? É uma Porsche, tá bom? Eu aqui que sou milionário, estou ensinando você que é pobre a falar a linguagem correta aqui da nossa tribo dos milionários, tá? Então, assim, a gente vai montar uma igreja, a gente vai importar relógio, porque afinal de contas nem todo mundo é a família Bolsonaro que ganha relógio do príncipe da Arábia Saudita, né? A gente vai importar uma Porsche, por exemplo, e a gente vai falar que vai usar na igreja. Chega a Porsche na igreja, a gente adesiva a Porsche, né? Bota lá os adesivos, tudo, e fala que é a Porsche, Jesus Porsche, né? Coloca aqueles adesivos de imã, porque daí é só para tirar foto, depois tira o adesivo, entendeu? Então, eu tô brincando aqui, mas é uma palhaçada inacreditável, né? É uma palhaçada inacreditável. Muito bem, Tarcísio, está caminhando a passos largos aí para ser um Bolsonaro que não parece o Bolsonaro, né? Enquanto isso, né, na sala de justiça, Senado aprova a taxação de compras internacionais com valores de até $50. Sim, foi aprovado o projeto. O Senado aprovou a taxação de 20% nas compras internacionais até $50. A aprovação da chamada taxa das blusinhas foi simbólica. 67 senadores votaram a favor, ou seja, não foi necessário o registro nominal dos votos no painel eletrônico da casa. Você quer saber quem votou a favor e quem votou contra? Pois é, a princípio não dá para saber, porque ninguém quis botar o nome nesse projeto, que é altamente impopular, ainda mais em hora de eleição. Isso vai taxar diretamente os sites estrangeiros de venda, como Shopee, Shein, AliExpress e outros, né? Foi inserido num projeto de lei de mobilidade verde e inovação. Não tem nada a ver com a história. É um negócio para carro elétrico, redução de taxa de emissão de carbono da indústria de automóvel, nada, mas assim, bota nada a ver.
Enfiaram lá. A princípio, o filho do Arthur Lira, que enfiou esse negócio lá, queria taxar em 60%. O governo, vendo que ia perder, que não tinha o que fazer, porque o governo não tem voto nem para eleger padre de quermesse, né? Aproveitando que estamos em mês de festa junina, negociou uma redução para 20%. Fez o acordo. A princípio, agora, isso volta para a Câmara, porque o projeto foi alterado no Senado, e aí depois vai para a sanção do Lula. O Lula vem dizendo que vai vetar, tá? Se vetar, isso volta para o Congresso, para o Congresso poder manter ou derrubar os vetos. Então, a palavra final é do Congresso. Se o Lula vetar, pelo menos pode sair dessa história, né? Se souber usar bem a comunicação, porque vai estar trabalhando em cima de um fato, vetou, de que a responsabilidade disso não é dele, Lula, né? Porque nos últimos tempos aí tem canal de YouTube aí, né? Que não perde o tempo de botar uma thumbnail do Lula. E assim, quando tiver responsabilidade, tem que botar mesmo, tá, gente? Agora, esse caso da taxa das blusinhas me irrita pessoalmente, porque é falsa a informação. Isso é um projeto do Centrão. E, aliás, quem queria taxar esse negócio era o Paulo Guedes, tá? Era o Paulo Guedes. Né? Mas aí não se fala, né? Vamos aqui para a notícia pornográfica do dia. Fortuna dos mais ricos atinge o maior nível histórico, afirma estudo. Isso aqui parece que a gente está lendo notícia velha também, né? Mas não é de novo, tá, gente? Estudo publicado na quarta-feira pela consultoria Capgemini revelou que a fortuna dos mais ricos atingiu o maior nível histórico. Segundo o levantamento, o mundo nunca teve tantos milionários e pessoas com riqueza elevada. O que acontece numa sociedade que tem muitos milionários tem muitos miseráveis, não é mesmo? A consultoria considera ricas as pessoas cujo capital disponível, sem considerar a residência habitual, ou seja, a casa das pessoas, ultrapassa $1 milhão. De acordo com o estudo, o número de milionários do mundo aumentou 5,1% em um ano e alcançou uma marca de 22 milhões de indivíduos em 2023. Vejam que curioso, né? A gente sempre fala, né, nos últimos tempos, antigamente essa coisa milionário não existe mais, né? Hoje a pessoa é bilionário, né? Então, quando se falava, até uns anos atrás, né? O fulano vai ficar milionário, ficou milionário, é milionário, era aquela ideia de que a pessoa não precisa mais trabalhar o resto da vida. Hoje em dia, se você tiver $1 milhão em alguns países do mundo aí, países que custam mais caro, né? A gente falou antes da Noruega aqui, Suécia, Estados Unidos e tal. Claro, você vai ter $1 milhão. Ruim não é lógico. Mas está longe de ser um dinheiro, atenção, que você vai viver a vida sem trabalhar. Não vai. A não ser que você viver uma vida aí muito, como tá a palavra da moda agora, espartana, né? Agora a direita adotou uma outra palavra, que é espartana. Você vai em livraria de aeroporto, tudo é espartana, é a cozinha espartana, é a roupa espartana. Daqui a pouco eu tenho a sensação que eu sair na rua, vai ter uns caras com umas espadas caminhando assim, né? Mas não é assim um dinheiro que vai dar para você comprar a Porsche, né? E ficar sem trabalhar e ficar se hospedando no Ritz em Paris. Não dá. Dá para fazer isso uma vez só, depois o dinheiro acabou, tá? E mesmo assim, veja como é um número reduzido de pessoas que estão nessa condição. Pouco mais de 22 milhões de pessoas no mundo. Vocês sacaram que não é uma grana absurda, não é uma grana. Não é o milionário de outros tempos, que é aquela pessoa que passa o dia de roupão, sabe? Aquele passou do filme, que passa o dia inteiro de roupão, tomando chá. Não é. Se você tiver $1 milhão hoje nos Estados Unidos, você não vai fazer isso. Porque o dinheiro vai acabar rápido. Tá? Eu não estou dizendo que é pouco dinheiro, vocês entenderam o que eu estou falando, né? Mesmo assim, só 22 milhões de pessoas no mundo têm essa fortuna. Disponível, né? Capital disponível. As pessoas têm mais do que isso, porque tem a casa e tal, não sei o quê. Capital disponível é o quê? Precisou de dinheiro, agora está aqui disponível. Meu capital está disponível. Né? Que loucura, né, gente? Cada vez mais restrito esse mundo de pessoas que têm dinheiro de fato. Justiça atende bolsonaristas e suspende leilão do governo Lula para importar 300 mil toneladas de arroz. Isso aqui é um negócio, assim, eu acho que já deve ter caído até. Isso aqui foi ontem, final do dia.
A Justiça Federal da 4ª Região do Rio Grande do Sul suspendeu o leilão que o governo Lula havia preparado através da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, perdão, para importar 300 mil toneladas de arroz, em decisão liminar proferida de noite ontem. Então o cara vai lá dar uma liminar de noite num negócio dessa importância. O juiz substituto Bruno Rich Fagundes de Oliveira acatou uma ação protocolada pelos deputados bolsonaristas Marcel Van Hatten e Lucas Redecker, que alegaram ser desnecessária a importação e a compra do alimento prejudicaria os produtores brasileiros. A ideia do governo Lula ao importar arroz seria fazer com que nenhum brasileiro fique sem alimento básico, né, fornecendo aí um preço mais acessível, né? Seria um pacote de 5 quilos que seriam importados e teria um valor tabelado de R$20, ou seja, R$4 o quilo. No saco plástico haveria os símbolos da Conab, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, blá blá blá. Né? O arroz beneficiado, polido, longo, fino, tipo 1. Os bolsonaristas fizeram tudo em relação a esse arroz, tudo, assim. Aí a gente vê como se move, né, os políticos e quem paga a conta, né, gente? Não vamos ser ingênuos aqui, né? Os caras estão trabalhando, tá? Marcel Van Hatten e Lucas Redecker estão trabalhando nesse momento. Estão trabalhando para quem? Não é para quem vai comprar arroz a 4 conto, tá? Teve quebra na safra de arroz do Rio Grande do Sul? Não teve. Mais de 80% da safra estava colhida, tá bom? Quando deu as enchentes. Mais de 80%. No entanto, quase 20% não estava. Não é isso? Mas 85% estava colhido. Sim, mas 15% não estava colhido. 15% a menos de safra num alimento básico para a população brasileira é muita coisa. Não é insignificante. Do que estava colhido, atenção, daquilo que estava colhido, muita coisa se perdeu na enchente também, porque nós mostramos aqui na cobertura que nós fizemos no ICL, eu mostrei em vídeo, eu fui na frente presencialmente de um silo. No caso era um silo de milho, mas muitos silos foram varridos pela enchente. Outros que não foram varridos pela enchente, por conta da extrema umidade que gerou dentro dos grãos. O que acontece com um grão como arroz, como ele fica quando ele fica muito úmido, gente? Vamos lá, ele faz o quê? Ele some? Não, ele cresce. O que acontece com um silo que está muito cheio e os grãos começam a ficar cheios, o grão começa a encher, estufar, o silo implode. Muitos silos implodiram também no Rio Grande do Sul, né? Rasgou o silo e o grão vazou para fora. Aquilo ali é um grão inútil, vai fora. Outro problema, estradas. O que vai impactar no frete, o que vai impactar na entrega. Outro problema, aeroporto. Porto Alegre está sem aeroporto. O preço do arroz já está aumentando, não é que vai aumentar, já está aumentando. Quem faz supermercado sabe disso. E não só no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é responsável por 70% do arroz consumido no Brasil. Eu estava lendo uma notícia ontem no portal de Santa Catarina, o arroz em Santa Catarina já aumentou de preço. Já aumentou, não é que vai aumentar. Já aumentou de preço. Qual o problema do governo comprar comida para pagar a preços acessíveis para a população? Marcel Van Hatten e Lucas Redecker são contra o governo comprar comida. Comida. Tá? Olha, isso aqui, eu acredito que daqui a 15 minutos vai cair, porque o governo federal não tem que dar explicação para absolutamente ninguém para fazer estoque regulador. O Brasil tem estoques reguladores desde 1906, doutor juiz, senhor Marcel Van Hatten. 1906. Próximo da data que o Marcel Van Hatten deve ter nascido, inclusive. Então, não é necessário que o Brasil explique absolutamente nada. Você não tem que explicar para formar estoque regulador. Não tem que dar explicação nenhuma. Zero. Decisão completamente absurda. Aliás, quem comprou arroz, né? Eu esqueci de separar isso aqui, gente. Pô, vamos lá. Quem é que comprou arroz um tempo atrás aí? Senhor Marcel Van Hatten. Cadê aqui?
Temos aqui na minha timeline tem de tudo, né? Olha aqui quem está comprando arroz, hein? Atenção, Marcel Van Hatten e Lucas Redecker. Brasil vai importar arroz dos Estados Unidos e Tailândia com taxa zero. Diz quem? Tereza Cristina, que era quem? Ministra da Agricultura de quem? Do Jair Bolsonaro. Os senhores entraram com algum tipo de pedido liminar para suspender? E aí? A compra, na época? Isenção tarifária de 10% a 12% para arroz em casca e beneficiado. 400 mil toneladas. Pediram. Bolsonaro diz que o preço do arroz deve cair com importação feita pelo governo. 11/10/2020. Presidente Bolsonaro, à época, disse que o consumo de arroz aumentou por causa do auxílio emergencial. Isso era durante a pandemia. E porque a tendência de quem fica em casa é visitar mais a geladeira, disse o Bolsonaro. Isso aqui não deve ser frase do Bolsonaro, que está muito poética para ser do Bolsonaro, né? Muito poética. O Marcel Van Hatten se preocupou com isso em 2020? Pediu liminar na justiça? Não pediu e nem devia pedir, porque o Bolsonaro, como presidente, tem sim poderes para fazer estoque regulador. É inacreditável, né? Inacreditável. Olha só, meus amados e minhas amadas, o site Sul 21, que tem feito uma cobertura, aliás, excelente das enchentes do Rio Grande do Sul. Sugiro que vocês acessem, né, sul21.com.br. Publicou matéria ontem. Contrato com seguradora do Aeroporto Salgado Filho prevê proteção contra alagamento de até 2,9 bilhões, repercutindo aqui a denúncia que eu fiz ao longo da semana, né? Tenho falado sobre a Fraport aqui, né? O Sul 21 teve acesso ao contrato de seguro firmado entre a Fraport e a Chubb Seguros do Brasil para a proteção do Aeroporto Salgado Filho. Contrato exposto pelo jornalista Leandro Demore, com seu comentário do Desperta SL na terça-feira, prevê a cobertura até o limite máximo de indenização contratado, estipulado em quase 3 bilhões de reais para perdas e danos materiais causados ao aeroporto em caso, inclusive, de alagamento e inundação, sendo citadas nas cláusulas especiais onde prevê a indenização por 2 vezes a palavra enchente. Está escrito no contrato de seguro, na pólice. Para que não reste dúvida. O aeroporto está alagado, a empresa concessionária, que é uma empresa alemã, cujo controlador é o estado de Hesse, na Alemanha, onde fica a cidade de Frankfurt, cruzou os braços, esperou que produtores de arroz lá de Pelotas levassem seus tratores e as suas bombas para esvaziar a pista, e agora vai pressionar o poder público para que você que está assistindo a este vídeo, pague a conta que deveria ser. Ao que tudo indica, eu não sou juiz, eu não trabalho no Ministério Público de Contas, nem nada disso. O que eu fiz essa semana aqui foi trazer o contrato de concessão. Eu li o contrato junto com vocês aqui, a gente leu o contrato juntos ao vivo, lembram? O vídeo está nas redes sociais do ICL. E nós lemos também as cláusulas da pólice de seguro, contrato de seguro, que está sendo aqui divulgado também pelo Sul 21. E parece bastante claro que, no mínimo, esses contratos precisam ser colocados em cima da mesa. Os órgãos públicos que são responsáveis por isso precisam sentar com o senhor Fraport e conversar. Porque tem contrato. E tem seguro. E o seguro não foi feito para bonito. E nem foi feito porque a Fraport é legal. Era obrigatório fazer seguro segundo o contrato de concessão. Tá? Então tá muito esquisito esse negócio, que ninguém tá se interessando pelo negócio do aeroporto. Ninguém, por enquanto. Então eu vou pedir de novo aí, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, Controladoria Geral da União, AGU no limite, por que não? Porque isso vai prejudicar o Estado brasileiro, se a gente tiver que pagar essa conta. Sabem quanto o Estado brasileiro concedeu de graninhas para a empresa alemã Fraport durante a pandemia por conta dos seus lucros que foram cessados, né? A pandemia fechou o aeroporto, cessou lucros. E contratos como esse tipo de concessão prevêem o tal do equilíbrio econômico financeiro, né? Então tem uma previsão ali, que no Brasil é a mamata, né? O equilíbrio econômico financeiro é igual
dinheiro público na minha empresa privada, tá? É assim que é, na prática. Sabe quanto que a empresa levou? 381 milhões de reais. Então, assim, gente, se a gente gastou 381 milhões de reais na pandemia com essa empresa, se a gente vai gastar mais sei lá eu quanto com essa empresa para reativar o aeroporto, porque a princípio ninguém parece estar interessado em fazer com que a empresa pague, nem a seguradora. Que bom, né, para a seguradora não ter que desembolsar esse dinheiro, né? Eu gostaria de ser sócio dessa seguradora, com o beneplácito das nossas autoridades. Bom negócio, né? Não acha? Quanto que a gente vai botar de dinheiro aí? Mais o quê? 400 milhões? Não sei. Quanto custa o aeroporto para refazer? 200 milhões? 100 milhões? Eu não sei. Não sei. Ninguém sabe, na verdade. Valeu a pena a tal da concessão? Será que esse dinheiro todo não poderia ser usado pelo poder público para tocar o aeroporto Salgado Filho e fazer as obras que eram necessárias? Que, aliás, foram muitas delas cosméticas, né, gente? Quem pega voo em Porto Alegre sabe disso. Eles ampliaram a pista, o que possibilita aviões de maior porte pousar em Porto Alegre. Mas, contudo, no entanto, os voos internacionais mal foram ampliados. Voo para Lisboa, que sempre teve, faz uns 10 anos. Voo para Buenos Aires, que sempre teve também, faz uns 10 anos. E para onde mais que voa Porto Alegre? De voos internacionais, que era super essencial ter um alongamento de pista. Aliás, alongamento de pista feito derrubando casa de pessoas que moravam lá na cabeceira da pista, que é outro caso que está sendo apurado também, né? Outro caso. Está sendo cobrado da empresa isso. No terminal de passageiros, as mudanças foram cosméticas para instalar a lojinha da Starbucks, gente. A empresa ela não ampliou ali pensando no conforto do passageiro, até porque o aeroporto de Porto Alegre sempre foi um aeroporto super ok, mas super ok, super confortável. Não era assim, né, o aeroporto de Oslo, tá? Não era assim o Charles de Gaulle, tá? Não era lá um Charles de Gaulle. Agora, é um aeroporto super de boa, com estrutura, com tudo, com lugar para você ficar esperando lá, com aeroporto, gente. Aeroporto de uma grande cidade. Os caras fizeram um pedaço novo lá, que tem outros portões de embarque e tal, pro passageiro, na prática, meus camaradas, na prática, mudou até de lado o lugar onde você embarca, né? Antes era na direita, foi lá para a esquerda. Na prática, não muda nada. Não é que você chega lá agora e tem aquelas cadeiras igual tem na arena do Grêmio, né? Que o Renato Gaúcho fica sentado lá. Não tem essas cadeiras lá. Não tem cama para você deitar. Tá bom? Eles ampliaram para botar loja. Sala VIP. Starbucks. Tá bom? É um shopping. É um shopping. É um comércio. É um negócio. A gente vai pagar de novo essa brincadeira. Eu não consigo acreditar que ninguém vai, pelo menos do poder público, ler o contrato. É só o que eu estou pedindo. Leia o contrato. Leia a pólice de seguro. Talvez possa vir na cabeça de vocês a dúvida que veio na nossa. Na minha, na do Luiz Gomes, que é o repórter do Sul 21 que assinou. Na Ana Ávila, que é a editora do Sul 21. Né? Olha, será que talvez esses caras não tenham que pagar esse negócio? Parece que pode ser que sim. Pelo menos tem uma discussão que a gente pode... Não, por enquanto, nada. A cobertura que nós estamos fazendo no ICL foi destaque lá na Alemanha também. Então, o caso está espraiando na Alemanha. Essa aqui é a página do Grupo de Acionistas Críticos da Alemanha, que é um grupo de cidadãos alemães que compram pequenas frações de empresas para poderem participar das reuniões de acionistas e fazerem as perguntas incômodas, aquelas que ninguém quer fazer, né? Então tem aqui, ó, Fraport in Brasilien, né? Aqui o destaque lá que foi publicado ainda em 27 de maio, me mandaram ontem isso aqui. E aí aqui fala do aeroporto de Porto Alegre, tá aqui, ó, Fraport Flughafen, deve ser aeroporto, né? Não sei, eu não falo alemão. Em Porto Alegre, né? E aí aqui coloca em dúvida exatamente, aqui eles pedem, inclusive falam do caso, né? Do aeroporto, da cobertura que a gente está fazendo aqui,
falam das perguntas que nós mandamos e eles gentilmente fizeram para a gente lá, no que agradeço o pessoal lá dos acionistas críticos, fizeram a gentileza de fazer 3 perguntas que a gente mandou para eles na reunião de acionistas, perguntando por que a Fraport não estava drenando o aeroporto. E aí sugerem os acionistas críticos, atenção, essa galera aqui é acionista da Fraport, tá? Essa galera aqui é dono da Fraport também, né? Uma pequena fração, mas é dono, é acionista. Não é assim que o mercado de bolsa de valores vende a ideia pra gente, você vai ser dono da Petrobras, né? Você também pode ser dono da Vale do Rio Doce, né? Comprando ações. Então, esses aqui são donos da Fraport também, porque eles são acionistas. Eles sugerem, atenção, poder público brasileiro, eles sugerem que seja feita uma perícia independente no aeroporto, para não só fazer um levantamento de danos, mas para entender se a Fraport fez as obras necessárias e as contenções necessárias também, porque o aeroporto também tem ali contenções contra enchentes, tá? Na zona do aeroporto. E a Fraport, por contrato, ela estava ciente da situação geológica do aeroporto, está escrito em contrato, situação geológica do aeroporto, né? Local onde se encontra, tipo de solo, aquela coisa toda. Tá no contrato isso, tá bom, gente? Está no contrato. Então, os acionistas da Fraport pedem que o Brasil faça uma auditoria independente no aeroporto para apurar responsabilidades eventuais da Fraport. Né? Então, está aqui a matéria publicada. Vamos lá, então, olha só. Arthur Lira. Que personagem, né? Daqui uns meses a gente se livra dessa pessoa, pelo menos na presidência da Câmara, espero, né? Esperamos todos, né? O Lira teve uma semana não muito boa, tá? Não que tenha sido trágica, né? Não morreu nenhum boi que custa R$1 milhão do Lira, nem nada, né? Não descobriram nenhum esquema dele, nem nada, até porque Arthur Lira não tem esquemas, né? Como vimos, né? O Supremo Tribunal Federal falou que as provas lá contra o Lira eram inválidas, então Arthur Lira não tem nenhum esquema, tá, gente? Muito bem. Teve o negócio da taxa das brusinhas, que o filho dele botou lá, aí um ex-aliado dele lá nas Alagoas tirou do projeto, aí ontem o Senado conseguiu traficar no projeto lá, o negócio, tal, não sei o quê. Aí Lira ficou louco. Lira está doidão. Reportagem do UOL. Primeiro eu vou assustar vocês, gente, depois eu vou desassustar, tá? Para todo mundo ficar tranquilo. Então presta atenção nisso aqui. Eu vou ler a notícia e depois eu vou explicar para vocês por que um pouco essa notícia é bullshit, tá? Isso aqui é para provocar mesmo, para encher o saco mesmo, tá? Lira pauta urgência de projeto que anula delações e favoreceria Bolsonaro. O presidente da Câmara pautou a sessão nessa quarta-feira, requerimento de urgência para um projeto de lei de 2016. Veja, um projeto de lei de 2016 tem urgência. Qual que é o projeto de lei de 2016 que tem urgência? Não entendi, né? Que propõe o quê? Anular delações premiadas feitas por réus presos. Esse projeto de lei foi feito num contexto da Lava Jato, onde a Lava Jato, hoje já largamente um consenso, prendia e alongava prisões das pessoas de propósito para que elas pudessem quebrar e delatar até o que não sabiam. Esse projeto era do então deputado Vadir Damus, que hoje está na Senacom. Senacom, que aliás eu dei a notícia ontem aqui, multou a Enel em 15 milhões de reais pelo péssimo serviço que presta em São Paulo. Eu falei com o Vadir Damus hoje de manhã. E ele falou, Leandro, esse projeto era num contexto da Lava Jato, onde a gente via prisões arbitrárias acontecendo, né? 2016. E hoje me disse o Vadir Damus, hoje de manhã aqui, ó, eu vou ler o que me escreveu aqui o Vadir, que é o autor do projeto, né? Hoje, com o fim do estado de exceção lavajatista, eu não apresentaria este projeto. Então, nem o autor da ideia original apresentaria o projeto. A proposta pode beneficiar, diz aqui o UOL, e aqui tem um problema, tá? Da apuração do UOL que eu vou explicar para vocês, para deixar todo mundo mais tranquilo. A proposta poderia beneficiar o Bolsonaro,
caso seja aprovada, ela poderia anular a colaboração premiada do coronel Mauro Cid, né? Porque ele fez a colaboração enquanto estava preso. Tá bom? Muito bem. Vamos para o mundo real. Caso nenhuma manobra aconteça, principalmente com a anuência do STF, atenção STF, tá? Esse tipo de alteração não retroage, tá, gente? Eu falei com algumas pessoas ontem para tentar entender um pouco melhor, né, o que aconteceria e tal. Então, não retroage. Lei penal, se for aprovada, recua, tá, gente? Lei processual, não. Isso aqui é uma alteração processual, tá? É uma alteração na maneira como a gente faz as coisas e não nas coisas em si. Então, é uma alteração no processo, no procedimento. Desse jeito que se faz, agora é do outro jeito que faz. Esse tipo de alteração processual não retroage. Ah, não sei, o roteirista do Brasil, ele é doidão, você sabe, né? Então, eu não vou botar minha mão no fogo aqui. Agora, até hoje, o que viceja neste país de meu Deus é que este tipo de alteração não retroage. Então, mesmo que seja aprovado, não irá beneficiar o Bolsonaro, tá bom? Para ficar bem claro, vamos lá. Você sabe que eu gosto de ler o dincumento, como dizia minha avó. Então vamos ler o dincumento. O que é esse dincumento aqui, senhor Leandro? Esse aqui é a Lei 12.850, que é a tal da Lei das Delações. A lei que define a organização criminosa, dispõe sobre investigação criminal, os meios de obtenção de prova, que é uma delação, infrações penais, blá, blá, blá. Então isso aqui é a chamada Lei das Organizações Criminosas ou Lei das Delações. Isso aqui é a lei de 2013, do governo Dilma, que organizou a delação premiada. O que diz sobre delações premiadas? Vamos aqui, ó. O acordo de colaboração premiada, seção 1. Seção 1. O acordo de artigo 3A. O acordo de colaboração premiada é o quê, Brasil? É um negócio jurídico processual e um meio de obtenção de provas. Tá bom? Entendido? Então, colaboração premiada, segundo a lei, é um negócio jurídico processual. Então, nesses casos, em alterações processuais, elas não retroagem. Então, a manchete do UOL, ela dá o clima que o Lira quer dar. Olha só, hein? Vou soltar o Bolsonaro. O Bolsonaro hoje, figurativamente para o Lira, que tem o poder de pautar esses projetos de anistia, ele é um pitbull na coleira, né? O Lira tem o Bolsonaro na coleira. Essa é a imagem, tá, gente? Vou soltar o pitbull, hein? Olha aí. Tô pegando aqui a chave. Vou abrir o canil, tá? Esse é o tom. Agora, não teria efeito prático mesmo que este projeto fosse votado e aprovado, porque alterações processuais não retroagem, e como vocês acabaram de ver comigo aqui, o acordo de colaboração premiada é o quê? Um negócio jurídico, o quê? Processual. Tá bom? Tá entendido? Então, é um pouco de pânico aí, né, do senhor Arthur Lira para fazer a sua chantagem habitual. Gente, o programa está acabando. Muito obrigado para todo mundo que esteve por aí. Amanhã, às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília, estaremos de volta. Está começando agora o nosso querido e amado ICL Notícias, primeira edição. Muito obrigado e tchau. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil.
Aqui a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. Como é que a imprensa tradicional está tratando o crescimento da economia e as ações do governo Lula? Hoje, a partir das 10h30 da manhã, eu converso com o jornalista, comentarista, apresentador do ICL Notícias, Chico Sá, para a gente passar ali uma lupa e entender tudo o que está acontecendo. É hoje, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero lá.